Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Bom, boa noite pessoal. Vou falar um pouco para vocês sobre otimização para mecanismos de busca, 18 dicas de como melhorar o ranqueamento de um site, de um blog no Google e em outros buscadores. A primeira coisa que é interessante é que assim, isso foi evoluindo ao longo dos anos. Então, as técnicas que eram utilizadas há 5, 6, 7 anos atrás para você conseguir ter um site relevante no mecanismo de busca, já não é mais a mesma hoje em dia. O Google está ficando cada vez mais esperto, está ficando mais social, ele leva em consideração uma série de coisas que antes não levava. Então, leva em consideração, por exemplo, se quando você clica num link, você fica um certo tempo naquela página, ou se você clica, vê que não é nada do que você queria e já vai embora. Ele leva em consideração o seu nível de engajamento, né? Se tem um vídeo na página, se você deu play no vídeo, se você rolou ou não rolou naquela página, se você curtiu, colocou na rede social, se não, se os seus amigos curtiram ou não. Então é muito mais inteligente. Primeira dica é a utilização de inbound marketing, né? Criar conteúdo rico e de alto engajamento. Então a gente via alguns tempos atrás muito uso de palavra-chave. Então o pessoal ficava pensando, o que as pessoas vão procurar quando elas quiserem encontrar a minha empresa? E então usavam aquelas palavras-chave insanamente, várias vezes dentro do conteúdo. E aí os buscadores colocavam uma relevância alta porque aquela palavra se repetia muito. Por exemplo, sistema de helpdesk. Então se tiver muito sistema de helpdesk, quer dizer que tem a ver com helpdesk, então vai ranquear. O que tem sido muito feito hoje é, se eu quero atrair pessoas que querem um sistema de helpdesk, eu vou gerar um conteúdo que seja útil, que seja interessante para quem se interessa por uma coisa assim. Então eu vou falar sobre como atender bem um cliente, sobre boas práticas de atendimento, por que um sistema de helpdesk é interessante, o que é um sistema de helpdesk, oferecer algum conteúdo que vai agregar valor para o usuário. Então, criar conteúdo que as pessoas realmente vão ler e compartilhar. Não adianta mais apenas otimizar para os buscadores, porque por mais que ele esteja no começo ali com boas palavras-chave, vai ficar em primeiro lugar no resultado. Se as pessoas não estiverem engajadas, elas depois vão embora. Então é preciso otimizar para engajar as pessoas. A ideia do inbound marketing versus o outbound marketing aqui, né? O novo marketing, qualquer técnica de marketing que se baseie em ganhar o interesse das pessoas em vez de comprá-las. O antigo, que é o outbound marketing, é qualquer tática de marketing que empurra produtos ou serviços para as pessoas, né? Então esse inbound marketing é o que hoje está ganhando cada vez mais espaço, especialmente na internet. Outra coisa importante é evitar as barreiras que você pode estar utilizando no seu site, no seu blog, que dificultam que os buscadores, que nem o Google, o Bing e outros, encontrem o seu site e o conteúdo. Por exemplo, se você trabalha com Flash, hoje em dia já é muito menos comum, mas ele não consegue indexar o conteúdo que está ali, não consegue enxergar o conteúdo que está ali dentro. Se a gente faz um vídeo, por exemplo, da mesma maneira, o que você fala no vídeo não aparece ali para o buscador. Então é interessante você sempre trabalhar com coisas que sejam fáceis para aquele buscador encontrar, e se vai utilizar um vídeo, por exemplo, pensar numa descrição bem completa para isso. Evitar conteúdo que é gerado dinamicamente, como JavaScript, por exemplo, enquanto o usuário está utilizando o seu site, porque esse conteúdo também o buscador não vai conseguir enxergar. Links quebrados, HTML incorreto, também prejudica esse processo de indexar suas páginas. Uma terceira dica é utilizar conteúdo hierárquico com permalinks legíveis e navegação intuitiva. Então aqui um exemplo, por exemplo, é muito melhor a gente trabalhar com acelerato.com/artigos, /projetos, /como definir o custo do projeto, do que a gente utilizar links dessa maneira. Acelerato.com/artigos e passar um parâmetro com um determinado ID. Vocês devem ter reparado no Cosmos, que é um produto nosso para busca de NCM, de tributação de produtos. A grande maioria das nossas páginas
aparecem sempre no primeiro resultado nos buscadores. E em grande parte é porque a gente soube fazer bem esse tipo de coisa aqui nas URLs. Então é importante que as palavras principais que você esteja utilizando, por exemplo, projeto e custo, que é o que provavelmente a pessoa vai buscar aqui, ela esteja coerente em vários lugares na sua página. A gente vai ver isso mais pra frente, mas em uma delas é na própria URL isso aparecer. Uma quarta dica é você ter um sitemap e enviar para o Webmaster Tools. Tanto o Google como o Bing, eles têm essas ferramentas para você colocar esse sitemap, que basicamente é um arquivo XML com todos os links do seu site e a frequência que você atualiza eles. É como se fosse um mapa do site que a gente tinha antigamente, mas um arquivo XML que os buscadores conseguem indexar. E eles te mostram as informações de como que eles conseguiram indexar e as páginas que eles ignoraram também. Outra coisa que está sendo bastante levada em consideração é a performance do site. Por mais que o site seja relevante, que o usuário tenha um certo nível de engajamento, se ele for lento, ele vai perder ranking nos buscadores. Então é interessante você utilizar coisas como o iSlow, por exemplo, para otimizar o tempo de carregamento ao máximo e utilizar CDNs também para melhorar o carregamento de conteúdo estático. A sexta dica é utilizar conteúdo rico como imagens e vídeos do YouTube. Então, quanto mais rico for o seu conteúdo, quanto mais imagens, quanto mais vídeos você tiver junto com o texto, melhor. E nessas imagens é importante utilizar também a tag alt, que você descreve do que se trata aquela imagem. Então o Google entende que você está mostrando uma imagem e para que serve aquela imagem. Isso vai alterar a sua relevância também. Páginas com palavra mestra. Então, de novo, lembra que a gente falou de colocar custo e projeto lá na URL. Essas mesmas palavras, se são elas as mais importantes, elas têm que estar no título, tem que estar no H1 também e tem que estar na descrição do seu site, que é aquela descrição que geralmente aparece no conteúdo. E, claro, uma certa quantidade de vezes no seu conteúdo também. Se você está falando de custo de projeto, essas palavras têm que aparecer no seu texto. Porém, se elas aparecerem demais, o Google vai desconfiar de você, e aí pode ser ruim também. Então tem um percentual que você tem que trabalhar, fala-se abaixo de 4%, né? Uma coisa mais ou menos assim, as palavras não podem se repetir tanto também. Manter um blog com postagens frequentes, então é interessante, a gente vê que a grande maioria das startups tem um blog que fala sobre o assunto principal, e tem atualizações frequentes, semanais, às vezes até maior. Aquela questão da palavra-chave, então antigamente era isso aqui, né? Esse cara está querendo vender cigarro. Então olha quantas vezes nesse textinho dele, nessa descrição, aparece a palavra cigarro. Cigarro, 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 cigarro e cigarro de novo. Antes isso funcionava, agora não funciona mais, né? Então essa prática de keyword stuffing já não é mais interessante. Melhorar as páginas com bounce rates altos. Então quando você entra no Webmaster Tools do Google e do Bing, ele vai mostrar quais são as páginas que a pessoa encontrou pelo Google, entrou no link, mas não leu, já foi logo embora porque não interessou para ela. Essas páginas prejudicam o seu site inteiro, então é interessante você identificar quais são e melhorar essas páginas para melhorar o bounce rate. Pensar no oceano azul sobre o que postar. Então não postar sobre a mesma coisa que todo mundo está postando. Todos os seus concorrentes estão falando de um assunto, você vai lá e fala também daquilo. Mas pensar naquelas coisas que as pessoas podem ter interesse e ninguém está falando ainda. Outra dica, criar links relevantes no próprio texto. Então é uma prática interessante, no meio do seu texto, você informar links para outras páginas do seu site que falam sobre o assunto que você está citando. Esses links internos também são bastante úteis. Conteúdo GTTD, né, que é você ser objetivo naquilo que você está falando. As pessoas hoje não leem mais as coisas como liam antigamente. Elas fazem o famoso scanning. Então você bate o olho e pega algumas palavras-chave. Então é interessante quando você estiver escrevendo um texto, você escrever pensando nisso. Então é muito comum você ver artigos do tipo 10 práticas para melhorar não sei o que, 10 dicas, 10 aquilo, 8 não sei o que, e você vê subtítulos grandes, porque a maioria das pessoas só vai ler no subtítulo e talvez o conteúdo daquilo que mais interessar para ela. Então ser objetivo. Monitorar os backlinks. A gente sempre fala que quanto mais links estiverem apontando para o seu site, melhor você vai ser ranqueado. Porém não é bem assim. Se for um site ruim que estiver linkando para o seu site, ele também te puxa para baixo. Por outro lado, se for um site bom que estiver te linkando,
ele te puxa para cima, ele te ajuda. Então diga-me quem linka que direi quem tu és, né? A filosofia do Google. Então alguns tipos de links específicos, você pode utilizar essa tag nofollow para ele entender que é um link que ele não deve seguir, que é um link de anúncio, que é um link de alguma coisa que ele não deve seguir. Então ficar esperto para os links que você utiliza e também para os links que apontam para o seu site. Facilitar o compartilhamento, tornar fácil para que as pessoas possam compartilhar o que você escreve. Por isso que é tão comum a gente ter link nas redes sociais, para twittar, para colocar no Facebook, isso ajuda bastante também. Tornar o design responsivo, as pessoas utilizam cada vez mais celulares e diversos tipos de tamanho de tela para acessar o seu site, então é importante que funcione bem em qualquer dispositivo de tamanho de tela. Utilizar HTTPS, que basicamente é criptografar as informações que você troca com o servidor, para que ninguém possa interceptar isso. Os sites que têm HTTPS já têm uma relevância maior nos buscadores do que os que não têm, isso foi uma mudança que aconteceu esse ano. E para terminar, você anunciar. Tem uma pesquisa que diz que quando o seu site aparece tanto na busca orgânica quanto no anúncio, ele tem uma chance maior de ser clicado. Então o usuário buscou sistema de helpdesk, ele leu o anúncio, por exemplo, do Acelerato nos links patrocinados. E depois na busca orgânica ele vê Acelerato de novo, tem uma chance maior de clicar do que se ele vê Acelerato pela primeira vez só na busca orgânica. É isso aí, pessoal. Acho que eu acabei passando o tempo, né? Obrigado.